Olá, mulher de Deus, a paz do Senhor. Chegamos aqui no nosso canal Projeto Resgate Mulher, amém. De repente você fala, ué, a pastora mudou de novo o nome, mas foi necessário. Eu troquei, mas a gente obedece à vontade de Deus e aquilo que Ele fala é aquilo que a gente faz. E se o Senhor mandou, a gente volta novamente para aquilo que o Senhor nos direcionou. Então, papai mandou voltar, a gente volta para o nome normal, o nome que já era e o nome que já está há muito tempo. Então estamos mantendo aí, né, o projeto Resgate Mulher, mas todos os homens estão convidados a estar conosco, né? O canal é aberto, então todos que quiserem entrar aqui e compartilhar, né, deixar os seus comentários, vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso canal, ok? Então, eu quero você sabe que o nosso canal não fica muito grande, eu quero que você compartilhe, visualize até o final. Se você não é inscrita, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe todos os nossos vídeos, né, que vai ser uma bênção, porque o nosso canal precisa avançar e crescer a cada dia, ok? Hoje estamos aqui fora, decidi gravar aqui fora com vocês, para falarmos de algo super interessante que nós precisamos pensar. Já parou para pensar em certas situações da nossa vida e que a gente não consegue sair, não é mesmo? Tem situação da nossa vida que a gente não consegue sair e a gente só chora sozinho, sem a ajuda de ninguém. Mas hoje nós vamos compreender a importância da gente parar para pensar, e no momento que a gente para pensar, momento que a gente presta atenção, né, é a hora que Deus ele vem e traz soluções para a nossa vida. Então, hoje nós vamos falar de uma mulher que trabalhava, saía para vender aquilo que ela tinha para vender, e naquele momento ali, Deus encontrou aquela mulher, falou ao coração dela. Então, o parar, prestar atenção é super importante para certas mudanças na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, nessa segunda-feira, vamos falar da palavra de Deus. Quero te perguntar uma coisa, está cansada de chorar sozinha? Essa mulher que estamos falando hoje, ela trabalhava, e eu imagino, não que a Bíblia fale, mas eu imagino pelo texto, que esta mulher, ela estava saía porque tinha que trabalhar, e quando ela ouviu algo, moveu o coração dela, algo mexeu no coração dela, algo transformou o coração dela. E esse mover no coração dela moveu a vida dela, a vida da família. Então, de repente, você hoje está se encaixando na vida desta mulher, que mesmo tendo que trabalhar fora, mesmo que ela tinha que correr atrás da sua vida financeira, e mesmo que de repente naquele momento se foi aberto ao coração dela por Deus, é porque faltava algo na vida dela, no coração, né? Na família. Então esta mulher, ela foi movida por Deus, e quando ela abriu o coração, aí a vida dela foi transformada. A palavra de Deus, ela vem nos dizer que esta mulher, ao qual eu estou aqui citando, falando sobre ela, se chamava Lídia. Lídia era uma mulher que vendia púrpura. Então ela trabalhava com isso, né? Ela saía para vender púrpuras. E a palavra de Deus vem nos dizendo que Paulo, ao chegar naquele local, junto com Silas, eles procuraram um lugar para poder orar ao Senhor. E vendo ele ali, algumas mulheres juntas ali, ele começou a falar da palavra de Deus. Ele começou a falar para aquelas mulheres da palavra de Deus para aquelas mulheres. E naquele momento, Lídia, que estava vendendo, né, a sua púrpura, ela ouviu Paulo falando da palavra. E naquele momento, o coração de Lídia foi movido pelo poder de Deus. E a palavra de Deus vem dizendo que Deus abriu o coração de Lídia
Então nós entendemos que Lídia, ao ouvir a palavra, o coração dela se abriu e Deus pôde entrar no coração de Lídia e fazer uma grande obra que Deus fez, né, na sua casa e na sua vida. Mas vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma lida no texto e vamos ver o que Deus vai te falar nesta manhã de segunda-feira. Vamos ler o texto? Eu gosto muito de ler o texto, né? Gosto muito de dar uma lida no texto, porque a gente fica tendo uma ideia mais ampla e a gente pode entender um pouco mais da palavra de Deus e aquilo que Deus está falando. Eu sempre falo, sai aí da onde você está, corre se puder, pega a Bíblia, pega a palavra, vamos conferir aquilo que Deus está falando através da palavra dele. Então, em Atos, capítulo 16, no versículo 11, diz assim o texto, vamos ler, diz assim, ó, no versículo 13, diz assim, aleluias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nós constrangemos a isso. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é mais forte nessa passagem bíblica? Quando a palavra vem dizendo que ela era uma mulher temente a Deus. Uma mulher temente a Deus, ela abre portas espirituais para a sua vida. Quando ela é temente a Deus, Deus pode tocar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ela é uma mulher temente ao Senhor. A palavra de Deus, quando vem nos dizendo que Lídia, né, estava por ali naquele momento que Paulo estava falando com aquelas mulheres, e o seu ouvido, né, ouviu Paulo conversando com aquelas mulheres, e lá no céu, lá no mundo espiritual, começou a acontecer coisas interessantes, coisas boas. Deus observou o coração de uma mulher que já era temente a ele. E ali naquele momento, Deus pôde começar a soprar e abrir o coração de Lídia. Deus ali abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse a palavra. E aí, assim e sendo assim, ela pôde se batizar, né, e passar pelas águas. E Deus, o Espírito Santo, entrou dentro da casa dela, da vida de Lídia. Por isso, perguntei se você está cansada de chorar sozinha, de sofrer sozinha, porque Deus, ele tem algo para você. Mas para isso a gente precisa abrir o coração. Se a gente é temente a Deus, Deus, ele abre o coração para nós. Se a gente tem uma vida com Deus, Deus, ele abre o nosso coração. Deus nos mostra um caminho. De repente você está no dia dessa segunda-feira sem caminho, sem direção, mas esse é um momento que faz a diferença. O que faz a diferença na vida de uma mulher e de um homem de Deus? Exatamente o temor a Deus. O temor a Deus é que faz toda a diferença na nossa vida, porque sendo temente a Deus, Deus, ele abre o coração, Deus mostra o caminho, Deus mostra se aquilo é bom, se aquilo deve acontecer na sua vida ou não, né? Você vê que muitos são as pessoas que se perdem, muitos são aqueles que se perdem no meio do caminho, porque não é temente a Deus, não tem temor a Deus, e nesse tempo, o que menos vamos ver são pessoas tementes a Deus. Mas Deus, ele está buscando nesse tempo pessoas que queiram que ele entre, abra o coração e mostre um caminho. Se você está numa vida de sofrimento, de dor, de angústia, de ansiedade, depressão, abra o teu coração. Permita que Deus entre.
né? Permita que Deus entre e abra o seu coração, assim como ele fez com Lídia. De repente, naquele momento, tudo que Lídia queria era que Deus entrasse e mostrasse uma direção para a sua família. Ou quem sabe ela queria, Lídia, ter um contato, um encontro maior com Deus. Então, hoje, de repente, pode ser o seu dia. Então, que esta palavra possa te alcançar diretamente ao teu coração, fazer grandes mudanças e que você seja muito feliz com tudo aquilo que Deus fez e vai fazer na sua vida. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima segunda-feira. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.